Olá, pessoal. Não pensem que Putin amanheceu um dia de mau humor e por estar com raiva da sogra ou por ter pisado no rabo de um gato que o arranhou, que ele resolveu simplesmente invadir a Rússia. A coisa é bem mais complexa e não devemos ser maniqueístas. Antes de começar esse vídeo, eu quero dizer que nessa invasão russa, como aliás em qualquer outra guerra, não há inocentes. Aliás, em política internacional, não existe compaixão ou solidariedade, mas, tão somente, jogos de interesse. Essa é a verdade nua e crua. Os mesmos países que agora condenam, e condenam corretamente, essa invasão, foram os que atacaram o Iraque sob o falso, repito, falso pretexto da existência de armas de destruição em massa. De qualquer maneira, erros do passado não podem servir de justificativa para os planos absurdos de Putin. Homens, mulheres e crianças estão morrendo todos os dias, enquanto o líder russo fica na segurança do seu bunker. Bom, na madrugada do dia 24 de fevereiro, eu estava acordado quando a TV divulgou a notícia da invasão da Ucrânia. Até aí, eu acreditava que ela seria limitada à parte leste do país, mas acabei sendo totalmente surpreendido. Mas os russos também foram pegos de surpresa. Eles foram pegos de surpresa com a forte reação do Ocidente e com a resistência ucraniana. Putin apostava numa OTAN dividida, o que levaria a sanções mais brandas. Acreditava também que a Alemanha, por questões estratégicas, seria contra ações mais fortes contra Moscou. E acreditava ainda mais numa Blitzkrieg, ou seja, numa guerra relâmpago. Acontece que surpresas desagradáveis para os russos aconteceram. Houve problemas de logística na incursão, faltando combustível para muitos veículos militares. A reação do Ocidente, por outro lado, foi muito acima da esperada, atingindo em cheio a economia russa. E a resistência ucraniana foi bem maior. Essa situação é perigosa, pois cada dia de guerra é terrível para a Rússia, que pode tentar, desesperada, usar métodos criminosos para forçar uma rendição. Seja utilizando armamentos proibidos, como bombas de fragmentação, seja mirando alvos civis, visando causar terror. Isso sem falar da possibilidade do uso de armas nucleares. Foi assim que os Estados Unidos forçaram, por exemplo, a rendição do Japão na Segunda Grande Guerra. Putin, então, está sendo visto pelo Ocidente como um maluco sanguinário que precisa ser detido. E realmente ele é. Acontece, entretanto, que toda história tem dois lados. A Rússia simplesmente não resolveu de uma hora para outra atacar a Ucrânia. A coisa toda é muito mais complexa e remonta a cerca de 1000 anos atrás. Nesse vídeo, vamos tratar das razões históricas que levaram a esse terrível conflito de uma forma simples, rápida e objetiva, mas bem mais correta do que a apresentada pela grande maioria da mídia, que foca apenas no lado. E para entendermos bem, temos que começar analisando quem é o líder da Rússia, Vladimir Putin. Então vamos lá. Vladimir Putin nasceu em 7 de outubro de 1952 em Leningrado, atual São Petersburgo. Enquanto as crianças em geral desejam na sua infância ser policial, ator de cinema ou mesmo bombeiro, Putin sonhava em ser espião. Adorava filmes soviéticos de espionagem. Graduou-se em Direito e logo após foi recrutado pelo Serviço Secreto Russo, a KGB, tendo lá permanecido por mais de 16 anos. Por ser fluente em alemão, foi designado para trabalhar na Alemanha Oriental. Presenciou a queda do Muro de Berlim e a derrocada da União Soviética. Como bom espião, queimou documentos secretos da KGB para que os opositores não os encontrassem. Sentiu-se, assim como milhares de russos, humilhado. Putin nunca aceitou a perda de território e da influência mundial do seu país. Я бы никогда не позволил этому случиться. No fundo de sua alma, o líder soviético deseja o retorno da Rússia ao mesmo status que tinha no pós-guerra. Esse sentimento pode ser considerado a origem de tudo pelo que vem passando a Ucrânia nesses últimos dias. No século IX, havia uma confederação de tribos eslavas que se situava onde hoje fica a Ucrânia.
O seu nome era Rússia de Kiev. Kiev chegou a ser a capital dessa confederação. Desde então, a Ucrânia e a Rússia estavam unidas, sendo um só povo. Daí porque Putin e muitos historiadores defendem que essa Rússia original é a verdadeira, e os ucranianos e russos são, na verdade, o único povo que deveriam estar unidos no mesmo país. Até hoje, há partes no leste da Ucrânia profundamente ligadas à Rússia, falando inclusive o idioma russo. Após a queda da monarquia russa, que ocorreu em plena Primeira Guerra Mundial, surgiu a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. A sua força cresceu após a Segunda Guerra, tendo a sua zona de influência se expandido por todo o leste europeu. Era a chamada Guerra Fria. A relação entre a Rússia e a Ucrânia ela está historicamente pautada por conflitos e anexações. Com a criação da União Soviética, 2/3 do território ucraniano passaram a fazer parte dessa federação, enquanto 1/3 ficou sob o domínio polonês. Muitas vezes, o povo ucraniano sofreu com essa vinculação com a União Soviética. Milhões de ucranianos morreram com o Holodomor, campanha de coletivização do maluco sanguinário do Stalin. E muitas pessoas, milhões de pessoas morreram de fome em 1932. Mas não foram apenas os russos os algozes dos ucranianos. Durante a Segunda Guerra, 5 milhões de ucranianos foram mortos pelos nazistas. Após a Segunda Guerra, a Ucrânia tornou-se cada vez mais estratégica para a União Soviética. Era um dos seus pilares e possuía um enorme arsenal nuclear. A União Soviética criou na região uma forte indústria bélica. Em 1954, Nikita Khrushchev resolveu transferir a Crimeia do território russo para a Ucrânia. Tal decisão não foi digerida por muitos russos, principalmente por membros da elite comunista. Mesmo assim, a Ucrânia ainda fazia parte da União Soviética, o que de certa forma acalmou os mais recalcitrantes. Tal anexação perdurou até 1994, quando ela tornou-se independente. O ideal da Ucrânia e da Rússia ser um só país não surgiu de um momento de desvario do líder russo, como pode parecer ao se assistir aos noticiários da TV, mas de todo um contexto histórico. Com o fim da Segunda Guerra e a polarização do mundo entre o capitalismo e o comunismo, os Estados Unidos e o Ocidente como um todo temiam o avanço para o oeste do comunismo. Foi criada então em 1949 a Organização do Tratado do Atlântico Norte, OTAN. Como tudo na vida é uma questão de ação e reação, os soviéticos responderam criando o Pacto de Varsóvia, que funcionaria, tal qual a OTAN, como um bloco de apoio militar mútuo. Com o fim da União Soviética em 1991, o Pacto de Varsóvia foi dissolvido, mas a OTAN permaneceu. Houve um acordo verbal com Gorbachev, último líder da União Soviética, de que a Aliança Ocidental não iria invadir as fronteiras do antigo bloco russo. Tal acordo nunca foi cumprido pelo Ocidente. Muitos países do antigo leste comunista europeu foram agregados à OTAN, como, por exemplo, a Polônia, cuja capital, Varsóvia, deu o nome do bloco dos países comunistas. Após a OTAN agregar antigas repúblicas soviéticas como a Estônia, Letônia e Lituânia, ela declarou a intenção de incorporar a Ucrânia. Se Putin já achava que o crescimento da Aliança Ocidental representava um perigo para a Rússia, ele passou a ter certeza e considerou tal perspectiva como um ato hostil. A Ucrânia pertencendo à OTAN representa, na visão dos russos, uma ameaça à sua integridade territorial. A fronteira entre os dois países é plana e de fácil movimentação, e Moscou fica a apenas 800 km de Kiev. Quando a União Soviética acabou, a Ucrânia ela tinha no seu território o terceiro maior arsenal nuclear do mundo. A retirada dessas armas foi negociada com os russos, que se comprometeram a respeitar as fronteiras ucranianas e a soberania do país. Como se pode ver, em política internacional, a palavra não vale absolutamente nada. Após a independência, boa parte dos ucranianos se inclinaram para o Ocidente. Eles procuraram esquecer as suas raízes eslavas e se aproximar da cultura dos países do Oeste. A eleição do comediante Volodymyr Zelensky, um outsider da política com visão totalmente ocidental, nunca foi bem digerida por Moscou, que preferia alguém mais alinhado.
Há, por parte dos russos, uma preocupação especial com a região leste, onde vivem majoritariamente pessoas da etnia russa que desejam uma maior proximidade com Moscou. Lugansk e Donetsk são os exemplos. Separatistas tiveram a sua independência reconhecida por Moscou um pouco antes da invasão russa. A Rússia tinha uma preocupação ainda mais especial com a península da Crimeia, região com 58% da população de origem russa e que já tinha pertencido ao seu território. Trata-se de uma região estratégica para escoamento dos produtos russos, porque tem um porto que, ao contrário dos situados na Rússia, não congela no inverno. Em 2014, com a queda do presidente Viktor Yanukovych, que era alinhado com Moscou, o Kremlin invadiu e anexou a península. Esses conflitos entre separatistas pró-Moscou e o governo da Ucrânia já mataram mais de 14 mil pessoas. Os acordos de Minsk diminuíram os embates, mas nem de longe eles resolveram o problema. Esses acordos, aliás, pouco foram cumpridos pelo governo russo, que, pelo seu texto, nunca poderia reconhecer a independência de Lugansk e de Donetsk. Não há dúvidas de que o sentimento de estar cercado de todos os lados por inimigos foi fundamental para a decisão de Putin de invadir a Ucrânia. O ingresso da Ucrânia na OTAN representa um risco à segurança da Rússia na visão de Putin. O presidente russo entende que o Ocidente se aproveitou da fraqueza de seu país logo após a dissolução da União Soviética para trazer para sua zona de influência nações do antigo leste europeu. A invasão da Ucrânia, ela teria então dois propósitos. O primeiro seria evitar uma imediata adesão do país à OTAN, já que a aliança ela não aceita a entrada de membros quando estão em conflito armados. O segundo seria a Rússia se firmar como uma potência global, com direito a ter uma zona de influência. Talvez também seja plano da Rússia dividir a Ucrânia em duas, uma na parte oeste e outra na parte leste, sob sua influência. Acontece que por mais precisos que sejam os planos, toda guerra a gente sabe como ela começa, mas não se tem noção de como ela termina. Conflitos pequenos que deveriam ficar restritos a dois países acabaram se tornando guerras de dimensões globais, como, por exemplo, temos a primeira Grande Guerra. Agora, certamente que os planos dos russos não estão indo como desejavam. Houve uma reação muito maior dos Estados Unidos e da Europa. A própria Ucrânia, ela está se defendendo de uma maneira muito mais contundente e firme do que Putin e os seus generais eles imaginavam. E Putin imaginava uma OTAN totalmente dividida. Errou feio. Os países se uniram nas sanções contra a Rússia. Os resultados dessa agressão pode ser a capitulação total da Ucrânia com a colocação de um governo fantoche aliado a Moscou. Acontece que será difícil manter uma administração pró-Moscou com a população, na grande maioria, contrária. Outra possibilidade, e essa me parece mais factível, consiste na divisão da Ucrânia em dois estados. Um pró-Rússia situado a leste, onde a população é na maioria russa, e outro pró-ocidente, a oeste. Também seria possível imaginar um golpe de Estado derrubando o Vladimir Putin. Mas isso só será possível se a situação se prolongar muito e a economia russa se deteriorar completamente. O Putin, ele é um ditador que tem total controle sobre os órgãos de repressão. Pelo menos ele ainda tem. Ainda o pior cenário, que é o ingresso militar da OTAN no conflito. Isso ensejaria uma guerra de proporções globais e possivelmente nuclear. Aí certamente o mundo tal qual conhecemos hoje deixaria de existir. Só tenho uma certeza disso tudo, de que as pessoas mais atingidas pela guerra não são os seus idealizadores, mas os civis que têm as suas vidas destroçadas. Que Deus proteja
aos ucranianos e a todos nós. É isso aí, pessoal. Valeu!